Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para apresentar as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Como se desenvolveu na individualidade humana o mecanismo da lei de causa e efeito? Como revelado e afirmado pelo Espiritismo, a criatura humana é um ser em evolução, pré-existente à vida física em que nos encontramos e sobrevivente a ela após a morte. O Espiritismo, como se sabe, amplia a teoria da evolução das espécies do inglês Charles Darwin. Isso por colocar o espírito como apenas usufrutuário ou hóspede do corpo físico, que ajudou a construir e aperfeiçoar nas suas andanças entre o plano dito material e o plano espiritual, através das várias reencarnações. Através do nascimento e morte da forma, o espírito sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Nas regiões extrafísicas, ou seja, nos planos espirituais, essa consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Tece com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo. Evidentemente, dentro das leis de ação e reação e renovação em que automatiza as próprias aquisições. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, gastou nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiências, conservada em prodigioso arquivo de imagens. Se superpondo umas às outras, jamais se confundem. A cada nova reencarnação, o espírito ou a individualidade, além da nova identidade, vai compondo com as influências do meio em que se ressurge uma nova personalidade. Tal máscara, somando as características da passagem anterior por nossa dimensão, vai definir a conduta peculiar na jornada do plano físico. Ocorre que, na formação da nova e circunstancial personalidade, a criatura não tem a mínima noção sobre leis, mecanismos, enfim, sobre assuntos espirituais. Na elaboração da base do Espiritismo, contudo, os instrutores espirituais que auxiliaram Allan Kardec explicaram que, em si mesmo, o homem encontra tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. E a lei de Deus está escrita na consciência. Ao demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de os esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos 2 séculos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestaram em toda parte. Dizem que, no ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sadiamente o bem e o mal. E é também deste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente. É por isto que os povos selvagens e bárbaros cometem sem remorso as piores ações. Aquele, pois, que se pretendesse inacessível ao remorso, assemelhar-se-ia ao bruto.
À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado. Revela-se ao menor desvio do reto caminho. Daí o remorso, que é o primeiro passo para a volta ao bem. Característica absolutamente pessoal, a personalidade, digamos, circunstancial, será sempre desse modo o resultado de fatores como as influências familiares, do meio, condição social, restrições físico-mentais, efeito das experiências agradáveis ou desagradáveis, repercussões do passado próximo ou remoto, inversões ou tendências na área da sexualidade. É preciso entender que a reencarnação não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade de espírito e um meio de fazê-lo progredir. Pelo seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu progresso. Por consequência, prolongar a duração de suas encarnações materiais, as quais se tornam para ele, aí sim, uma punição. Isso por sua própria culpa, pois permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa, dependendo somente dele abreviar a duração de suas encarnações, mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. Em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiadamente ignorantes para fazerem uma escolha consciente. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Conscientizada sobre sua condição de espírito em evolução, a pessoa pode se renovar, compondo um novo perfil de sua personalidade ante os fatores: vida familiar, social, autoimagem, tendências na área da sexualidade, etc., que a estruturaram na vida atual. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Embora julgando a si mesmo, o indivíduo tenda a ter a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas, as tornando desculpáveis. O avaro, por exemplo, se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Um procedimento interessante é habituar-se ao final de cada dia, realizar uma revisão do que fez. Se cumpriu todas as suas obrigações. Se ninguém tem do que reclamar de sua pessoa. O que fez de bom ou de mal, com que intenções agiu. Perguntas claras e precisas, não temendo multiplicá-las. Muitas faltas que se comete passam desapercebidas, sendo percebidas quando da realização do exercício sugerido. A partir de respostas objetivas, um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nossa personalidade. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento nos planos físico e extrafísico, as crisálidas da consciência dentro do princípio da repetição, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Essa evolução, contudo, não é auto-organizada. Arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro. Isso explica o fato de alguns homens muito inteligentes, que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência. Durante outro, em moralidade. Ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral.
Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escola. Quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Há, desse modo, duas espécies de progresso, uma a outra se prestando mútuo apoio. O progresso intelectual e o progresso moral. No entanto, não marcham lado a lado. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, nos últimos séculos, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau o que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Na dinâmica de funcionamento do princípio de causa e efeito, a memória cumpre talvez a função mais importante. Nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O engenheiro e pesquisador Gabriel Delany, no seu livro A Reencarnação, revela: a memória se inscreve no perispírito por camadas sucessivas. Conclui isso ao observar que nos fenômenos de regressão de memória, cada idade ressuscita todos os acontecimentos contemporâneos e os de uma época. 19 anos, por exemplo, estão associados de maneira indissolúvel. Não se confundem nem com o das idades anteriores, nem com os que lhe seguem. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas. E persistindo em nós mesmos os arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual, que a espera além túmulo. Mais cedo do que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O corpo espiritual ou perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais sensível e suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Em texto incluído no livro Obras Póstumas, Allan Kardec explica que muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Numa realidade constituída por bilhões de espíritos, como entender isso? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre certos espíritos que parecem estranhos. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito a quem se tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados por elos de família. Muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. O espírito evoluindo do instinto para a sensação e desta para os ensaios iniciais do sentimento, parece transitar dos agrupamentos tribais para o conceito de família. E, dentro desta, para a relação conjugal através do casamento.
Para se ter uma ideia do ponto em que essa etapa se inicia, temos de lembrar que, à medida que se dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas. Tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um. Em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que a lhe obliterar os mecanismos outros de ação. Qual se estivéssemos diante da usina reclamando o controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos quase sempre desregrados e infelizes. Que lhes carregam, em consequência, a exaustão e o sofrimento com processos educativos. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo longo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria. A finalidade é estabelecer com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual nessa fase da evolução não encontra alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena atividade. Isto porque a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Em semelhante iminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano. Dentro dela, realiza naturalmente com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida. Segundo a lei de causa e efeito, ninguém cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros. E, toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores. Mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Diante disso, a família constitui-se num efeito das relações sociais além do que se imagina. Lembrando que os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra. E elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos.
antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos. Enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Aliás, como se vê todos os dias. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Pelo demonstrado, a reunião de espíritos em grupos familiares no plano físico tem sempre ascendentes espirituais como fator determinante. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar. Como faziam no plano espiritual, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Para se ter uma ideia de como são definidos os encontros, desencontros no âmbito da família consanguínea, temos de lembrar que quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou virtudes de sua natureza. Retorna ao espaço invisível para se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade. Compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, toma então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhe revolta. E revoltam-se ainda mais ao saber que têm de perdoar. E principalmente amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar força no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele às vezes fracassa se a sua vontade não for bastante forte. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças. E nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Algumas escolas religiosas conservadoras atacam os ensinamentos oferecidos pelo Espiritismo, embora não neguem que bons espíritos possam comunicar-se, nem que haja penas e recompensas futuras. Porém, de modo diverso do que ela ensina, será que só elas podem julgar o que eles pregam?
ou seja, distinguir os bons dos maus? Eis aí a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque vinha revelar uma lei da natureza. Provava o erro de uma crença julgada inatacável e então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos, concordado com o sentido exclusivo, dominante do lado ocidental da Terra, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônio. Tal é também a razão porque todas as religiões, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não destruir a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural que é obra de Deus. E se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio. Direto ao ponto em 1 minuto. O melhor. Muitos sonhos nutristes que não se realizaram. Pedistes ao céu a paz e tivestes mais lutas. Rogavas a abastança e a carência te segue. Achastes o grande amor em rude desencontro. Seja qual for a prova, não chores, agradece, não duvides da lei. Deus faz sempre o melhor. Emmanuel. Muito bem, meus tão queridos amigos e irmãos, nós temos aí mais algumas pequenas frases condensadas de Emmanuel que nos mostram com muita clareza que, em verdade, todos nós na vida nutrimos sonhos, temos vontades, desejos e temos aspirações. E que muitas vezes eles não se cumprem, não se realizam. E em algumas vezes nós pedimos paz e temos a luta. Em outras vezes pedimos a facilidade e temos a dificuldade. E em tantas outras vezes queremos o encontro de grandes momentos emocionais. E vivemos alguns anos ou algum momento em grande carência, em grande dificuldade. E ele nos agradece e nos diz o seguinte: não chores. Pensemos que as coisas maiores da vida são perfeitas e que as nossas aspirações muitas vezes são boas para nós, sob o nosso ponto de vista pequeno. Mas se olharmos um contexto ainda maior, vamos ver que eles não nos farão bem, não nos serão necessários. Se nós conseguirmos confiar ardentemente no Criador, vamos entender que Ele sempre nos oferece o melhor, seja através das lutas, do deserto emocional, seja das carências financeiras, sejam através de toda sorte de dificuldades e problemas. Porque como nós vamos pretender que uma criança se desenvolva e cresça se ela não aprender a resolver problemas? Como nós vamos aceitar que os nossos filhos batam asas fortes e fortalecidas se eles jamais conseguiram encarar ou resolver ou solver um problema de frente? Esta é a didática divina. Coloca-nos os problemas para que nós possamos aprender a solvê-los e resolvê-los. Talvez não seja por outro motivo que nós tenhamos na Terra alguns problemas intrincados, sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem moral, espiritual, mas esses problemas terão que ser resolvidos por nós, porque cabe a cada um de nós saudarmos a nossa evolução com o esforço do nosso trabalho. Palavras finais.
Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.